Quando ele afasta emocionalmente, é porque sentiu demais. Quando um homem se afasta emocionalmente, quase todo mundo acredita que é desinteresse. Mas a psicologia profunda mostra exatamente o oposto. Jung dizia que aquilo que toca o inconsciente com força demais provoca recuo, não aproximação imediata. O afastamento emocional não é vazio, é excesso. Ele se afasta porque sentiu mais do que estava preparado para sentir. Ele se afasta porque algo em você atravessou as defesas que ele construiu ao longo da vida. Quando o sentimento é pequeno, ele segue em frente. Quando é superficial, ele não muda comportamento. Mas, quando é intenso, a psique reage tentando recuperar controle. O afastamento é uma tentativa desesperada de organizar emoções que surgiram rápido demais. Ele não está fugindo de você. Ele está fugindo do impacto que você causou dentro dele. Ele sentiu conexão, identificação, profundidade. Ele sentiu algo que mexeu com o eixo emocional dele. E isso assusta. O homem se afasta quando percebe que perdeu o controle emocional, quando sente que você acessou uma parte dele que não estava pronta para ser vista. Ele tenta se distanciar para não se revelar, para não se entregar, para não admitir vulnerabilidade. O afastamento é uma defesa psíquica clássica, quando o sentimento ultrapassa o limite do que o ego consegue sustentar. Se ele realmente não sentisse nada, ele não precisaria se afastar. Ele apenas continuaria indiferente. Mas o afastamento emocional revela conflito interno, não ausência de vínculo. Ele se afasta porque algo em você fez ele sentir demais. E quando alguém sente demais, o primeiro impulso não é correr para perto, é tentar se proteger. Fique comigo até o final, porque você vai entender exatamente por que o afastamento dele é, na verdade, o maior sinal de que você tocou algo profundo demais para ser ignorado. Quando um homem se afasta emocionalmente após sentir uma conexão intensa, o motivo não está na falta de interesse, mas no excesso de impacto interno. A mente masculina foi treinada para manter controle, previsibilidade e estabilidade emocional. Quando algo rompe esse equilíbrio, a psique reage com mecanismos de defesa. Jung explicava que quando o inconsciente é ativado de forma abrupta, o ego tenta se proteger, criando distância. O afastamento é uma tentativa de reorganizar o que foi sentido. Ele se afasta porque percebe que perdeu o controle emocional, e isso ameaça a imagem que ele construiu de si mesmo. Ele se afasta porque você despertou emoções que não estavam no roteiro dele. Ele não planejou sentir. Ele não calculou o envolvimento. Ele não esperava que algo simples se tornasse profundo. E quando isso acontece, a psique entra em conflito. Parte dele quer se aproximar, outra parte quer fugir. O afastamento é o resultado desse choque interno. Não é rejeição, é confusão emocional. Outro motivo é o medo da vulnerabilidade. Sentir demais significa ficar exposto. Significa permitir que alguém veja fraquezas, inseguranças e necessidades emocionais. Muitos homens aprenderam que vulnerabilidade é risco. Então, quando você ativa essa camada, o reflexo imediato é recuar. Ele se afasta para não se mostrar, para não perder a posição emocional de controle, para não admitir que você tem poder emocional sobre ele. Existe também o contato com a sombra. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que foi reprimido. Quando você desperta emoções profundas, você também ilumina medos antigos, traumas não resolvidos, carências escondidas. Isso causa desconforto. O afastamento é uma tentativa de voltar para a zona conhecida, onde ele não precisa sentir tanto. Ele não se afasta de você. Ele se afasta do que você desperta nele. Além disso, quando o sentimento é intenso, surge o medo da consequência. Ele começa a imaginar o que pode acontecer se envolver de verdade. Ele pensa em perda, em fracasso, em dor. E como o inconsciente não diferencia passado de presente, antigas experiências emocionais são ativadas.
o afastamento surge como autoproteção. Jung dizia que o inconsciente sempre tenta restaurar o equilíbrio. Quando o sentimento cresce rápido demais, a psique cria distância para não colapsar. O afastamento emocional é uma pausa inconsciente para tentar reorganizar o mundo interno. Por isso, o homem que sente demais se afasta, enquanto o homem que não sente nada simplesmente segue em frente. O afastamento não é o fim do vínculo. Muitas vezes é a prova de que o vínculo foi profundo demais para ser ignorado. Quando um homem se afasta emocionalmente, tudo depende do que acontece depois do afastamento. É aí que os sinais verdadeiros aparecem. O afastamento por desinteresse é frio, definitivo e silencioso. Já o afastamento por sentimento é inquieto, confuso e cheio de contradições internas. Existem 3 sinais muito claros que revelam quando ele se afasta porque sentiu demais. Ele se afasta, mas continua presente de formas sutis. Quando o afastamento é por sentimento, ele não desaparece completamente. Ele se afasta emocionalmente, mas continua observando, continua atento, continua acompanhando mesmo à distância. Ele responde, mas com cuidado. Ele aparece, mas sem se aprofundar. Esse comportamento contraditório acontece porque o vínculo emocional ainda está ativo no inconsciente. Ele quer distância para se proteger, mas não consegue se desligar completamente. Jung dizia que aquilo que foi integrado ao inconsciente não pode ser simplesmente abandonado. A presença sutil é a prova de que você continua viva dentro dele. O comportamento dele fica instável. O homem que se afasta porque sentiu demais entra em instabilidade emocional. Em alguns momentos, ele parece distante, em outros, próximo. Em alguns dias, frio, em outros, gentil. Essa oscilação não é jogo, é conflito interno. Parte dele quer manter o controle, outra parte quer se aproximar de você. O ego tenta se afastar, o inconsciente tenta se aproximar. Esse vai e volta emocional é um sinal clássico de que o sentimento é real, mas ainda não está integrado de forma consciente. Ele evita conversas profundas, mas não rompe. Quando o afastamento é por sentimento, ele evita conversas que aprofundem a relação. Ele foge de temas emocionais, evita definições, não quer falar sobre o que sente, mas ele também não encerra o vínculo. Ele mantém a porta aberta. Ele evita porque sabe que, se falar, vai revelar algo que ainda não sabe sustentar. Jung dizia que a psique evita aquilo que ainda não consegue elaborar. O silêncio emocional, nesse caso, é proteção, não indiferença. Esses 3 sinais mostram que o afastamento não é abandono, é pausa psíquica. Ele não está indo embora porque você não importa. Ele está se afastando porque você importa demais. O homem que não sente nada não entra em conflito. Ele simplesmente segue. Já o homem que sentiu demais precisa se afastar para não se perder emocionalmente. E entender essa diferença muda completamente a forma como você enxerga o comportamento dele. Para Carl Jung, todo afastamento emocional intenso nasce de um conflito entre o ego e o inconsciente. Quando um homem se afasta depois de sentir demais, não é porque o sentimento morreu, mas porque ele ultrapassou a capacidade do ego de sustentar aquilo que foi despertado. O ego masculino é estruturado para controle, coerência e previsibilidade. Já o inconsciente opera por imagens, emoções e símbolos. Quando você toca o inconsciente dele de forma profunda, o ego entra em estado de alerta. O afastamento surge como mecanismo de defesa para evitar a desorganização interna. O primeiro motivo junguiano é a ameaça ao ego. Sentir demais significa perder a ilusão de controle. Ele percebe que você tem acesso a emoções que ele não governa. Isso fere a identidade que ele construiu de si mesmo como alguém racional, firme, estável. O afastamento é a tentativa de restaurar essa identidade.
Ele se distancia para tentar voltar a ser quem ele era antes de você despertar algo que o desestabilizou. O segundo motivo é o despertar da ânima. A ânima representa o lado emocional, sensível e vulnerável da psique masculina. Muitos homens vivem décadas sem integrar essa parte. Quando uma mulher desperta a ânima, ela provoca emoções profundas, sensações de conexão, desejo de intimidade emocional. Isso é poderoso, mas também assustador. A ânima não fala em palavras claras. Ela se manifesta em sentimentos intensos. O afastamento acontece porque ele não sabe como lidar com essa parte recém-ativada. Ele recua para não se expor. O terceiro motivo é o contato com a sombra. Jung dizia que a sombra contém tudo aquilo que foi reprimido. Quando você faz um homem sentir demais, você também ativa memórias emocionais antigas, feridas não resolvidas, medos de abandono, rejeição ou fracasso. O afastamento é uma forma inconsciente de evitar reviver dores antigas. Ele não se afasta de você, ele se afasta daquilo que você despertou dentro dele. O quarto motivo é a projeção intensa. Quando o sentimento cresce rápido, ele projeta em você expectativas, desejos e possibilidades. Você passa a representar algo maior do que a realidade presente. Isso cria tensão interna, porque o inconsciente se envolve enquanto o consciente tenta frear. O afastamento surge para diminuir essa projeção, para tentar reduzir a intensidade do vínculo que está se formando. O quinto motivo é o medo da transformação. Sentir demais significa mudar, significa que depois de você, ele não será o mesmo. Jung afirmava que toda transformação psíquica envolve perda da identidade antiga. O afastamento é resistência à mudança. Ele recua porque sabe, mesmo que inconscientemente, que se continuar, algo nele terá que morrer para algo novo nascer. E isso gera medo. Por fim, o afastamento é o esforço da psique para ganhar tempo. Tempo para reorganizar emoções, integrar sentimentos, entender o que está acontecendo. O homem que se afasta por ter sentido demais não está encerrando o vínculo. Ele está tentando não se perder dentro dele. O afastamento não é ausência de amor. É a prova de que algo foi grande demais para ser assimilado rapidamente. Quando um homem se afasta emocionalmente depois de sentir demais, o que você representa para ele se torna ainda mais intenso. O afastamento não diminui o significado, ele o concentra. Você deixa de ser apenas presença externa e passa a ser presença interna. Mesmo distante, você ocupa espaço. Mesmo em silêncio, você pesa emocionalmente. Jung dizia que aquilo que ganha carga psíquica não desaparece. Ele se transforma em conteúdo ativo do inconsciente. Você representa intensidade emocional. Ele percebe que, com você, as emoções não são superficiais. Elas atravessam camadas. Elas mexem com estruturas internas que ele não costuma acessar. Isso faz com que ele associe você a algo poderoso, algo que exige maturidade emocional. E quando ele sente que ainda não tem essa maturidade, ele se afasta para não quebrar o que sente. Você representa vulnerabilidade. Ele entende, mesmo que não verbalize, que com você ele não pode fingir. Ele não pode se esconder atrás de personagens, jogos ou máscaras. Você vê, você sente, você percebe. Isso o assusta, porque significa que ele precisaria baixar defesas que levou anos construindo. O afastamento é a tentativa de manter essas defesas de pé. Você representa a possibilidade real, não fantasia, não passatempo, não distração emocional. Possibilidade real de vínculo, de entrega, de construção. E isso muda tudo. Jung afirmava que o inconsciente reage com força diante da possibilidade de transformação. Ele se afasta porque sabe que continuar significa mudar a própria vida emocional. Você representa espelho. Quando ele se aproxima de você, ele se enxerga.
Enxerga medos, desejos, incoerências, carências. Você reflete partes que ele preferia não olhar agora. O afastamento é uma fuga do espelho. Não porque ele não goste do reflexo, mas porque ainda não sabe o que fazer com ele. Você representa algo que ele não controla. E o homem teme aquilo que não controla emocionalmente. O afastamento é tentativa de retomar controle interno, mas mesmo longe, você permanece, porque aquilo que é sentido demais não se dissolve com distância. Você representa marca psíquica, não memória comum, mas marca. Algo que reorganizou o campo emocional dele. Mesmo que ele se afaste fisicamente ou emocionalmente, você continua atuando internamente. Ele pensa, ele lembra, ele compara, ele reflete. Não porque quer, mas porque o inconsciente já te integrou. Quando ele se afasta depois de sentir demais, você não perde importância, você ganha profundidade. O afastamento não é rebaixamento emocional, é reconhecimento silencioso de que o que foi sentido é grande demais para ser tratado de forma superficial. Quando um homem se afasta emocionalmente depois de sentir demais, a atitude da mulher é decisiva. Não porque ela precise convencê-lo de algo, mas porque o ambiente emocional que ela cria define se ele conseguirá integrar o sentimento ou se irá bloqueá-lo. A mulher que entende esse momento não reage por impulso, reage por consciência emocional. A primeira postura é não personalizar o afastamento. O afastamento não é um julgamento sobre o seu valor, é um conflito interno dele. Quando a mulher entende isso, ela não entra em desespero, não se culpa, não tenta se ajustar para agradar. Ela mantém sua integridade emocional. Essa postura cria segurança psíquica, algo essencial para que ele consiga voltar sem medo. A segunda postura é não perseguir emocionalmente. Mensagens em excesso, tentativas de conversa forçada, pedidos de explicação imediata criam pressão, e pressão ativa ainda mais o mecanismo de fuga. O homem que sentiu demais precisa de espaço para reorganizar emoções. Espaço não é abandono. Espaço é respeito ao tempo psíquico. A terceira postura é manter presença firme, não invasiva. Isso significa não desaparecer por orgulho, nem se aproximar por ansiedade. É estar disponível sem se impor. Essa postura transmite maturidade emocional. O inconsciente masculino responde à estabilidade. Quando ele percebe que você não oscila, não dramatiza e não reage de forma extrema, ele sente que o vínculo é seguro. A quarta postura é não tentar provocar reação. Ciúme, indiretas, jogos emocionais, tentativas de mostrar que você está bem demais, são lidas pelo inconsciente como instabilidade. O homem que se afastou por ter sentido demais teme exatamente esse tipo de caos emocional. Quanto mais você tenta provocar, mais ele se protege. A quinta postura é continuar vivendo sua própria vida emocional. Não como estratégia, mas como verdade. A mulher que continua conectada consigo mesma transmite força interna. Ela mostra que o vínculo não a desorganizou. Isso é extremamente atraente para o inconsciente masculino. Ele percebe que você não é dependente, mas também não é fria. A sexta postura é evitar conversas profundas enquanto ele não estiver pronto. A necessidade feminina de clareza é legítima, mas o timing é tudo. Quando o homem ainda está em conflito, conversas profundas podem ser sentidas como invasão. A mulher sábia percebe o momento certo, aquele em que o silêncio começa a se transformar em presença novamente. A sétima postura é confiar no impacto que foi causado. Quando um homem se afasta por ter sentido demais, o vínculo já está criado. A mulher não precisa reforçar, provar ou garantir nada. A psique dele já registrou. A confiança feminina não vem da resposta dele, mas da consciência do que foi vivido. Agir assim não garante controle sobre o outro, mas garante algo muito mais importante. Você preserva sua dignidade emocional e cria o espaço necessário para que ele volte, não por medo,
mas por verdade. O homem retorna para aquilo que não o pressiona, não o confunde e não o ameaça emocionalmente. E quando você age com maturidade, você se torna exatamente isso. Quando um homem se afasta emocionalmente por ter sentido demais, o vínculo ainda existe, mas está sensível. E existem dois erros femininos que não apagam o sentimento, mas fazem ele se proteger ainda mais, criando um afastamento prolongado e silencioso. Esses erros não surgem por maldade, surgem por medo, e exatamente por isso precisam ser compreendidos. Transformar o afastamento em drama emocional. O primeiro erro é reagir ao afastamento com dramatização emocional. Questionamentos constantes, crises, acusações, cobranças, tentativas de fazer ele se sentir culpado ou responsável pelo seu estado emocional criam um ambiente psíquico ameaçador. O homem que se afastou por sentir demais já está sobrecarregado internamente. Quando ele percebe que a aproximação trará ainda mais peso emocional, ele se distancia ainda mais. Não porque deixou de sentir, mas porque sente que não dará conta. Jung dizia que a psique foge do que ameaça sua integridade. O drama não aproxima, ele assusta. Tentar retomar controle pela razão. O segundo erro é tentar racionalizar demais o que é emocional. Conversas longas, análises excessivas, tentativas de explicar o que ele sente, exigência de coerência imediata ou de decisões rápidas, colocam o ego dele sob ataque. O sentimento profundo não nasce na lógica, ele nasce no inconsciente. Quando a mulher tenta puxar tudo para o campo racional antes que ele tenha integrado emocionalmente o que sente, o homem se fecha. Ele se afasta não porque não ama, mas porque sente que não consegue sustentar o que está sendo exigido. Esses dois erros têm o mesmo efeito psíquico, fazem ele associar o vínculo à pressão emocional. E o homem não se aproxima daquilo que sente que vai desorganizá-lo ainda mais. O afastamento aumenta não por falta de sentimento, mas por excesso de exigência emocional no momento errado. Quando a mulher evita esses erros, ela não precisa fazer nada extraordinário. Ela apenas não atrapalha o processo interno dele. E muitas vezes, não atrapalhar é exatamente o que permite que o sentimento volte à superfície com mais clareza e menos medo. Quando um homem se afasta emocionalmente depois de sentir demais, o maior erro é interpretar isso como rejeição. O afastamento, na maioria das vezes, não é o fim do sentimento, mas o início de um conflito interno que ele nunca precisou enfrentar antes. Jung dizia que aquilo que desperta o inconsciente força a psique a se reorganizar, e reorganização raramente é confortável. O silêncio, a distância e a retração emocional são tentativas de proteção, não de apagamento. Ele se afasta porque percebeu que você atravessou barreiras que ninguém atravessou. Ele sentiu algo que não estava sob controle. Ele percebeu que, se continuar, não será mais o mesmo. E isso exige coragem emocional. A verdade final é simples e poderosa. Ninguém se afasta do que não importa. As pessoas se afastam do que tem poder demais sobre elas. O homem que não sente nada não entra em conflito, não oscila, não se protege. Ele apenas segue. Já o homem que sentiu demais precisa de tempo para entender o que fazer com esse sentimento. E quando a mulher entende isso, ela deixa de se diminuir, de se culpar, de se moldar para ser aceita. Ela permanece inteira. E é exatamente essa integridade emocional que faz o vínculo sobreviver ao afastamento. Porque o homem volta para aquilo que não o pressionou, não o invadiu e não o desorganizou ainda mais. Ele volta para o lugar onde sentiu intensidade sem perder a própria identidade. E se você chegou até aqui, significa que você já percebeu. O afastamento não apagou o que foi sentido. Ele apenas revelou o quanto foi profundo. Agora, se você quer entender o próximo estágio desse processo, quando ele tenta fingir indiferença, mas o inconsciente continua entregando sinais, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora.
Ele vai te mostrar exatamente o que acontece quando um homem sente demais e tenta esconder.